você chegou a dar uma olhada num link que eu te enviei? Peraí, vamos falar. Deixa eu abrir aqui. Bom, hoje é dia 6/2/2017. Estamos aqui no nosso chat do Clube 3.0. Na verdade, nós estamos aqui no chat 3.0.6. É o chat de fevereiro, né? Estou aqui com o Eugênio, tem uma galera que está chegando e a gente vai conversar aqui sobre alguns assuntos que eu estava querendo bater uma bola. E aí você estava falando, Eugênio, qual é o link das abelhas, você falou? Isso. Eu vi. Muito interessante, né? Muito legal. Muito legal. Abelhas e cardumes de peixes e formigas. Muito legal isso. Eu vou até anotar aqui para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? Deixa eu botar aqui. Bota na pauta. Isso, botar na pauta aqui. Só um minuto, pegar a caneta aqui, que essa aqui não está funcionando. Beleza. Geralmente caneta perto de telefone não funciona nunca. Eu acho que tem um. E lápis quebra-ponta. É isso aí. Então vamos entrar aqui. Número 2. Então aqui, olha só. Até ganhei um livrinho novo aqui. Deixa eu até lembrar aqui da seguinte. Bom, vamos lá. Então, negócio das abelhas. Então, o que eu queria bater papo aqui no nosso chat é o seguinte. Eu tô agora. Ano passado, o que aconteceu? Ano passado foi o ano que eu resolvi. Eu estava vindo de um projeto da prefeitura e eu fiquei 3 anos ali trabalhando dentro da prefeitura, implantando a metodologia. Tem uma coisa, Eugênio, que é o seguinte: conforme eu fui todo o trabalho que eu venho desenvolvendo nesse mundo 3.0 se concentra na tentativa de resolver um problema, Eugênio. Sim. Então, qual é o problema que eu me debrucei? Eu vinha atendendo os meus clientes. Eu tenho empresa. Vou te pedir para desligar o microfone para não ficar entrando barulho aqui no gravador. Depois você liga quando eu te chamar. Ok. Então, o que acontece? Eu tenho empresa desde 1995. Essa empresa é uma empresa de consultoria estratégica em internet. Então, qual é o problema que eu me coloquei para resolver? Como ajudar os meus clientes a continuar gerando valor apesar da revolução digital. Então, essa foi sempre a minha pegada, né? A Dora está chegando aqui. Espera aí. Então, o que acontece? Eu venho tentando ajudar os meus clientes. Então, existe um problema concreto. Só um minutinho que ela está me chamando aqui. Existe um problema concreto que é o seguinte: tá, como é que eu ajudo os meus clientes? Aí comecei a tentar estudar esse assunto e fui fazendo ciclos de tentar entender, não tentar entender, ir para frente, ir para trás e tal. E eu estava pensando uma coisa hoje, Eugênio, que é uma coisa fundamental para estruturar o meu pensamento, para conseguir chegar onde eu cheguei, porque eu aqui no meu laboratório, eu percebi que
e isso é uma coisa legal, que é o seguinte, eu tenho um problema para resolver, e quando você tem um problema para resolver, é como se você estivesse entrando em todos os problemas do mundo. As pessoas acreditam que se você se aprofundar num determinado assunto, você vai ficar especialista daquele assunto e você se afasta do conhecimento geral. Você acaba virando um super especialista e aí você não consegue resolver problema nenhum. Quando você trabalha em cima de um problema, que é diferente de você ser um especialista de assunto, o cara diz assim, eu sou especialista em Napoleão, eu sou especialista na Guerra da Coreia, eu sou especialista da Primeira República Brasileira, sei lá. Quando você tem um problema, é diferente. Porque um problema é um problema, naquele problema estão contidos alguns elementos de todos os problemas. Não é um problema, não é uma coisa isolada. Porque você tem pessoas que querem resolver o problema, não conseguem. Aí você começa a entrar no problema da epistemologia, da dificuldade que as pessoas têm de obter conhecimento, da dificuldade que as pessoas têm de pensar com a própria cabeça, da dificuldade das pessoas saírem dos seus próprios hábitos, das pessoas abandonarem os seus interesses, porque os interesses estão ligados aos hábitos. Então aquilo ali vai te levar para uma coisa universal. É uma coisa universal. Qualquer problema que as pessoas tenham é um problema que está no micro, você vai chegar no macro. Por quê? Todas as pessoas, quando você tem um determinado problema, que as pessoas resolvem de uma determinada maneira, que surge um fenômeno novo, como é o caso de uma revolução digital, em que as pessoas têm que resolver de uma maneira diferente, você passa, a partir do momento que você começa a lidar com esse problema novo, você passa a mudar a maneira de ver. Então a primeira coisa que você percebe, quando você começa a estudar problema e não mais assuntos, é que você começa a universalizar a forma de você pensar as coisas. Então, estou chamando a Dora aqui. Só um minutinho. Então, quando a gente começa a ter problemas, esses problemas, e você começa a atuar em cima de problema, é uma coisa completamente diferente do que a gente às vezes trabalha com a academia tradicional. Porque a academia tradicional, ela vai trabalhar em cima de quê? Ela vai trabalhar em cima de assuntos. E as pessoas se tornam especialistas de assuntos, e não especialistas de problema. Né? Então, essa é uma questão interessante que a gente passa a ter. E aí a gente começa, então, a viver uma coisa completamente diferente. Então, quando eu comecei a mexer com isso, eu comecei a ver que eu precisava entender esse fenômeno da revolução digital e eu precisava organizar aqui o meu laboratório, né? Eu precisava organizar o meu laboratório. E aí o que aconteceu? Eu comecei a dividir a minha bancada. Eu comecei a entender que Dora M. Lima. Peraí. Desculpe, cara, mas pô. As pessoas. Vamos por partes, como diria o Jack. Não, o problema. Até engrenar, Não, o problema. até engrenar vai ser assim mesmo, né? Não, o problema é que a gente. Mas tudo bem. Eu acho que eu ouvi o que você pensou, mas eu não vou falar não.
Então, cara, o que acontece? Acontece aí que as coisas vão sendo construídas a partir daí. Então, o que eu fiz? Eu organizei minha bancada em 3 áreas. Uma área que é filosofia, a outra área que é teoria e que a outra área é metodologia. Então, cara, eu estava pensando hoje que isso é um ferramental, você que gosta de ir para a garagem, mexer aí com inventos, experiências e etc. Tal, quando você for se debruçar sobre um problema, se você pegar essas 3 partes, você vai ver que essas 3 partes sempre vão estar em qualquer problema. É como se fosse assim, uma espécie assim de método para você lidar com qualquer problema humano. Por quê? Porque você tem, na filosofia, você tem, porque a filosofia, as pessoas dizem que filosofia é uma disciplina. A filosofia não é uma disciplina. É assim, um conjunto de questões da sociedade, que quando você entra lá, Eugênio, nessa discussão da academia, você tem a ciência pura e a ciência aplicada. Isso, para mim, na minha opinião, é um negócio que não faz o menor sentido, ciência pura e ciência aplicada. Não faz o menor sentido. Nada, não faz sentido. Né? Porque você tem, assim, uma espécie assim, tem determinados níveis de discussão, tipos de perguntas. As 3 bancadas se diferenciam por tipos de perguntas diferentes. A bancada de filosofia são perguntas mais profundas sobre o ser humano. Quem somos nós? Né? O que é felicidade? Né? Como a gente vive em comunidade, em sociedade? Né? Como ser feliz? O que é verdade? O que é a beleza? Todas essas questões assim, macros, questões genéricas, gerais, que você tem, é uma espécie assim, é naquele galpão que as pessoas discutem aquelas questões que são aquelas questões mais macro. Depois, quando você entra numa teoria, você já está entrando dentro de um determinado problema e você está dando um corte. Aí você vai entrar, como é que surgem os terremotos, como é que surgem os maremotos, né? Como é que as coisas, por que demora tanto um processo na justiça. E aí você vai entrar num processo que é um processo de área, em torno de um problema, em que você tem uma série de questões que são colocadas num determinado tipo de, já aprofundando em cima de um problema. E uma terceira área, que é a metodologia, você vai entrar numa discussão de como você vai resolver o problema em si. Se você quiser pegar de baixo para cima, que é o que todo mundo faz, e que seria mais natural, o que a gente teria? Dado o problema, eu tenho um conjunto de perguntas que eu faço, que é como eu resolvo esse problema. Espera aí que a Carla está chamando aqui. Então, aí você entra num conjunto de problemas. E aí o que acontece? Nesse conjunto de problemas, do como é metodologia. Só que a metodologia, para você trabalhar com como, você precisa fazer um diagnóstico das forças que existem ali em cima daquele como. Né? Então eu tenho assim, eu vou fazer pipoca. Como eu faço pipoca? Então eu sei que a pipoca, e aí é uma teoria, a pipoca é feita do milho, de um determinado milho especial que eu tenho que comprar, que esse milho tem que ser levado numa panela, num
num óleo quente, num determinado tipo de temperatura, que aquela pipoca ali precisa ter uma tampa para ela não explodir e não sair voando para todo lado. Então, eu tenho que ter algumas coisas prévias para fazer pipoca, que é da teoria. Eu tenho que fazer uma teoria sobre o milho, que um determinado milho faz pipoca, o outro não faz, que um tipo que um tipo de milho faz pipoca, o outro não faz, etc, etc. Então aí eu entro na discussão da teoria, que eu vou analisar os milhos, que eu vou analisar os grãos, e que eu vou analisar o óleo, as forças que estão ali, o fogo, o tempo, tudo isso vai entrar ali no negócio. Eu desenvolvo a teoria e a partir daí eu jogo no como, que é a metodologia. Em alguns momentos, Eugênio, o que acontece? Em alguns momentos, o problema não está em conhecer o milho, não está em saber o fogo, está numa coisa maior, que é uma coisa da própria espécie, de como as coisas são mais gerais. E aí entram em questões mais gerais, questões filosóficas, né? Questões filosóficas do tipo, o que eu acho que é o ser humano, como é que o ser humano funciona, se vale a pena ou não comer pipoca, se comer pipoca faz bem, assim, do ponto de vista do ser humano, se aquilo faz bem para a alma, se não faz bem para a alma, entra em questões desse tipo, né? E aí você vai entrar em outro nível de discussão. Então, quando a gente tem um problema muito cabeludo e você não consegue resolver o problema, você de alguma forma vai sendo obrigado a ir passando para os outros galpões com outras perguntas que vão ser feitas. E aí você vai subindo nessa escalada e aí você vai trabalhando uma coisa maior. Então, quando eu trabalho nesse processo de revolução digital, e aí depois eu vou falar assim do tema que eu queria falar mais, você vai tendo esses 3 níveis de discussão. E eu fui percebendo que, quando eu fui tentar resolver o problema de implantar esses novos modelos participativos nas empresas, que eu não fui conseguindo, eu fui me perguntando, mas pô, então, quais são as forças que eu não estou entendendo? Aí eu fui para as teorias. E num determinado momento dessas forças, eu fui para a filosofia. Eu acho que a gente tem alguma visão que a gente tem do ser humano, que tem alguma coisa aí que precisa ser revista. Então eu tive que passar por essas 3 camadas, e toda vez que eu vou apresentar alguma coisa, eu tive agora, semana passada, fazendo um curso sobre educação 3.0, e eu estruturei o curso exatamente assim. Quais são as revisões filosóficas que a gente tem que fazer, quais são as revisões teóricas que a gente tem que fazer, e quais são as revisões metodológicas que a gente tem que fazer. Então, cara, por incrível que pareça, eu estava pensando isso essa semana, isso, Eugênio, é um subproduto do aprofundamento em torno de um problema em que eu desenvolvi uma maneira de pensar um determinado problema que serve para qualquer coisa. Não serve só para essa discussão de revolução digital. Se você pegar um problema cabeludo, qualquer que seja ele, que ninguém consegue resolver, você vai ver que tem um problema do como, tem um problema das forças que estão mal diagnosticadas, e depois você vai ver que tem um problema de filosofia ali. Alguma coisa filosófica está mal estruturada que as pessoas pensam. E cada área tem essas coisas. Toda área tem um problema metodológico, tem um problema teórico, tem um problema filosófico. Obviamente que às vezes o problema é só de metodologia. Ah, eu estou implantando aqui uma metodologia. Porque metodologia o que é uma metodologia? Pessoas com determinado perfil e capacitação, tecnologias que vão ajudar essas pessoas e método. Isso é metodologia. São essas 3 áreas. Então, um cara que vai fazer metodologia, ele vai dizer, olha, para resolver esse problema aqui, você tem que usar tal martelo, a pessoa que vai usar esse martelo tem que ser um carpinteiro experiente, né? Ele tem que ser um carpinteiro experiente, e quando ele for usar o martelo, primeiro, ele lixa a madeira, passo 1, passo 2, ele coloca o prego em cima da madeira, passo 3, ele bate no prego.
Então você vai criar o método ali. Então, esse arcabouço... Fala. Fazer uma pequena interrupção. Eu não sei se eu faltei em alguma reunião anterior, mas como é que está estruturado, metodologicamente, aproveitando o barco, a deixa, esse nosso papo, assim, em termos de tempo, porque muitas vezes você toca em tópicos, em assuntos interessantes, e eles vão ficando para trás na medida em que... Não. Como a gente está nós dois aqui, olha só. Eu vou terminar isso aqui primeiro. Nosso papo aqui vai até... O chat vai de 7h30 até as 9h30. Sempre 2 horas. E o que eu vou fazer? A minha pergunta é com relação às interrupções. Não, olha só, eu tô zerando aqui. Eu tô terminando aqui. Então o que eu queria fazer na primeira pegada é dizer isso. Então, esse subproduto do estudo foi necessário que se eu não tivesse usado, se eu não tivesse dividido a minha bancada aqui em 3, o meu laboratório em 3 bancadas, eu não conseguiria chegar às conclusões que eu cheguei. E aí eu percebi que a divisão dessas 3 bancadas dessa forma não tem a ver apenas com a discussão da revolução digital. Qualquer problema que você queira analisar e que você não consiga resolver, o que vai acontecer? Você pode usar essas 3 bancadas e ir subindo para você ver se o problema é o como, se o problema são as forças mal definidas, ou se o problema, né, é uma visão mais genérica, geral, de avaliação do ser humano, da maneira de pensar a vida, etc., que para resolver o problema. Mas aí eu vou deixar você falar, pode falar. Eu queria saber, então, repetindo a pergunta, como é que a gente está se organizando, ou como é que você propõe organizar o método da nossa participação na conversa ou na não conversa. Se é por tempo, se é por assunto, se é Não, olha só, a ideia aqui... Não, ou se é por ansiedade. Não, olha só, a lógica aqui é o seguinte, nesse chat. Eu trago um assunto para provocar, já trouxe. Agora a provocação está na tua mão. Você pode comentar o que você quiser, o tempo que você quiser sobre esse assunto. Perfeito. Tá, eu queria era entender isso. Ou seja, ela é mais como um ping-pong. Isso. O nome é esse, ping-pong. Um ping-pong, mas eu vou mais além, um ping-pong na parede, em que cada um pega a raquete e joga um pouco, e depois para, bota a raquete ali, o outro vai lá e joga na parede. Eventualmente com a gente trocando ideias, mas mais apresentando pontos, né, tirando dúvida, ou não concordando, ou tirando dúvida. Certo. Essa sua colocação me fala diretamente a minha experiência profissional e de vida, que, então, voltando ao início do papo, eu como publicitário, eu me tornei Oi, Dora. um especialista em assuntos gerais. Aham. Entrou mais alguém? Entrou a Dora. Entrou a Dora. Boa noite, Dora. Boa noite. Oi, amor. Tudo bom, querido? Você botou um texto aí pra gente, né? Tem uma discussão lá rolando. Tá. Fala, Eugênio. Tá. Então, eu estava dizendo que eu, como publicitário, eu fui me transformando num especialista em assuntos gerais. Porque um dia eu tinha que ler sobre fecho de sutiã do Loren, no outro dia eu tinha que ler sobre espectrômetro de óleos que são tirados de máquina Caterpillar para ver o resíduo do metal que está dentro do motor, que se dissolveu no óleo. Ou seja,
assuntos tão diferentes e muitas vezes sem a menor conexão um com o outro, que, por um lado, encheu a minha cabeça de lixo objetivo. Eu tive que me instruir sobre muita coisa que não se comunicava com o outro, mas com o passar dos anos eu fui percebendo que esse aparente lixo, na verdade, é uma grande riqueza, porque é a matéria-prima das novas soluções. Não, a solução de problemas, ela está na razão direta de você conseguir perceber qual é o problema e gerar alternativas com um novo olhar que deixa as coisas confortáveis para quem tinha o problema antes da solução. Então, como um outro item que eu anotei aqui, em decorrência dessa especialização em assuntos gerais e não uma especialização num assunto só, é a questão que você colocou sobre o problema, que eu acho que é exatamente como você colocou, que o jeitão de se olhar para um problema, seja ele de saber por que o leite, quando fica muito tempo na jarra que ele está no fogo, ele extravasa e apaga o fogo, ou como é que você faz para não acertar martelada no dedo na hora que vai botar o prego, enfim, seja lá o que for, eu acho que ele é genericão mesmo, ou seja, você tem uma receita basicona, que a meu ver e na minha experiência antes de mais nada, se informar sobre esses efeitos do problema, as características, o momento, o próprio método aparente do problema, como é que ele surge, como é que ele se desenvolve, historicamente, como é que as pessoas têm tentado resolver, que alternativas geraram, até a gente conseguir formular possibilidades que visem a organizar essa solução. E aí é que eu acho que entra a metodologia. Ou seja, depois que a gente desbravou a mata, errou vários caminhos até conseguir o caminho que vai até a nascente da água, a gente vai lá, pega o facão e faz uma trilha. Eu acho que a metodologia é mais ou menos isso, ou seja, é esse momento em que você cria a trilha, você faz o mapa e diz, olha, para ir até a fonte d'água, siga o mapa, tem umas setas no caminho, ou seja, mas isso é depois. E quando você fala em academia, eu geralmente fico com os cabelos em pé para a academia, porque eu tenho, já falei isso uma outra vez, né, um certo nariz torto para a nossa academia, que ela, quando muito, ela é mais reativa, ela não é uma academia que procura problema. E se ela procura problema, assim, eu acho que ela é muito, como é que eu vou dizer, corporativista, na medida em que ela fica protegendo quem está dentro da academia de receber críticas verdadeiras. É só você olhar os absurdos que as pessoas escrevem como elementos de TCCs da vida, de monografia, que assim não acrescenta nada, nem para quem está escrevendo, nem para o Brasil, nem para o mundo, nada. É exercício fútil de reflexão, de uso de regra da BNT, e as pessoas escrevem mal, e os professores não corrigem. E eu acho que a nossa academia, o nosso país, o planeta, a gente como ser dessa bolinha, a gente precisa de coisas que funcionem. Simples, fácil, baratinho. Mas infelizmente a coisa é muito mais complicada do que parece. Então, eu estou contigo aí nesse passo daí do como, das forças e da avaliação, porque parece que, seja ele revolução digital, ou montar um PERT de como é que você vai fazer o café, até você perceber que deve começar botando água para ferver, que é o que demora mais, e aí enquanto a água está fervendo você corre atrás do resto,
Nesse caso do café, é assim que é um bom jeito de resolver. Agora, no caso, por exemplo, dos fiscais, que você falou no outro dia, numa palestra que você deu, os fiscais de ônibus, que eles não têm fiscais suficientes para dar conta da fiscalização que precisa, e esse mundo uberizado das pessoas darem estrelinhas parece ser um caminho. Eu passo a bola aí, o Pong, para você de volta. Nem vou pedir para a Dora comentar, porque ela está chegando, mas o que eu quero fazer o retorno para você é o seguinte. Então, o que acontece? Eugênio, tem uma coisa engraçada que é o seguinte. Toda profissão, às vezes eu chego para os meus alunos, aí o cara fala assim, eu faço o quê? Eu trabalho não sei aonde, não sei o quê. Eu falo, mas qual é o arquivo que você entrega? Qual é o formato de arquivo? Aí o cara, eu entrego planilha, Excel. Então tu é um executor de planilha. Eu sou um executor de PowerPoint. O outro é executor de TXT, de texto, Word, Doc. Né? O outro entrega código de computador. O outro entrega. Então, o que na verdade as pessoas fazem, as pessoas de maneira geral, elas têm um problema. Esse problema precisa ter uma metodologia. E o que acontece de maneira geral, e a gente está vivendo muito isso, a gente está vivendo o mar das metodologias. E todo mundo quer resolver os problemas revisando metodologia. Só que as metodologias, elas são filhas de teorias. E as teorias são filhas de filosofia. Então, quando você vai pegar um problema mais cascudo, que as metodologias de plantão não conseguem resolver, você começa a puxar o fio daquele problema mais cascudo, você vai puxando o fio, daqui a pouco vão chegar os teóricos. Aí você vai descobrir que alguém lá atrás, na hora de falar que o café ficava melhor torrando de uma determinada maneira, foi um teórico que desenvolveu uma ideia dentro de um determinado lugar, num determinado tipo de ambiente de frio, e de repente no calor a coisa é completamente diferente. Então, ele fez uma fórmula das forças, e essa fórmula das forças, ela não está bem feita, tem um erro no cálculo da fórmula. E é a partir da fórmula que você vai fazer a metodologia. A metodologia é filha de uma fórmula. E quem faz a fórmula é o teórico. Não existe uma metodologia, nenhuma metodologia, que não esteja baseada numa determinada fórmula, que foi desenvolvida por um teórico. Você pode pegar qualquer coisa foi pensada por um teórico que fez uma fórmula, essa fórmula deu base para você fazer a metodologia. Mesmo que você fale de tentativa e erro, e é verdade que as metodologias são feitas de tentativa e erro, mas em algum momento você tem alguém um pouco mais esperto que falou, não, peraí, não está dando certo porque tal coisa não deveria ser feita agora, deveria ser colocado antes. Né? É um exemplo, por exemplo, a minha sogra, ela tem uma receita que ela faz, uma comida, que é berinjela ao alho, batida, que é uma berinjela defumada. Então é assim, você bota a berinjela em cima do fogo, aquela berinjela em cima do fogo, fica em cima do fogão mesmo, em cima da boca, quando ela já está bem cozida ali, quer dizer, é defumada porque está no fogo direto. Aí você vai descascar a berinjela, né? E aí você vai amassar a berinjela. E se você amassar a berinjela com garfo de metal, ela fica preta. Se você amassar com colher de pau, ela fica da cor da berinjela, ela não empretece. Então, obviamente que ela, pela experiência, percebeu que tinha que ser com colher de pau. Se fizer com colher de ferro, por alguma reação química da berinjela, ela fica preta. Então, claro que tem uma teoria ali, que alguma reação, provavelmente química, no contato do metal com a berinjela,
muda a cor da berinjela. Então, muita gente deve continuar fazendo berinjela e ela fica preta e nunca chegou à conclusão que ela fica preta porque está amassando a berinjela com uma colher de metal e não de pau. Então são coisas desse tipo, e aí entrando na nossa discussão de revolução digital, que a revolução digital, quando a gente entra nessa discussão da revolução digital, vai entrar, Eugênio, num cara que é o teórico, que a gente vai puxando a corda, vai chegar nesse teórico, que é o McLuhan, quando ele introduz na sociedade e ele alerta, lá no século passado, que, olha, mudanças de mídia desestruturam a sociedade. Isso é uma fórmula. Ele está pegando uma fórmula da história e dizendo o seguinte, ó, quando o cara vai fazer um cálculo da história, ele vai falar o seguinte, bota um peso na economia, bota um peso na política, bota um peso no clima. Então, quando você vai tentar entender uma mudança histórica, você vai dizer assim, quais foram as mudanças econômicas que aconteceram, quais foram as mudanças políticas que aconteceram naquela época, quais foram as mudanças climáticas que aconteceram, que podem ter provocado determinados problemas. Aí você vai ter isso é igual a X. Então, quando você tiver essas mudanças encadeadas, você vai ter uma determinada mudança histórica. O que o McLuhan introduz nesse cálculo? Ele diz o seguinte, olha, tem um X aqui que está levando zero, que é a mudança de mídia. Quando você muda a mídia, a sociedade toda se reestrutura, porque a mídia é o elo de relação entre as pessoas. E quando você muda o elo de relação entre as pessoas, você está mudando. E a outra coisa, isso é o McLuhan. E o que eu introduzi nessa brincadeira do McLuhan, contribuindo na Escola Canadense de Comunicação? Eu introduzi a questão da demografia. Essa é a novidade que eu introduzi na Escola de Comunicação. Essa basicamente é a grande novidade que eu tenho, que eu estou ajudando a escola, que é, quando você introduz a demografia, você pressiona para que você tenha essa tal mudança de mídia. Então a mudança de mídia não acontece, na minha visão, por causa, não é um fenômeno que acontece espiritual, é uma consequência da complexidade demográfica progressiva, que sempre vai acontecer de alguma forma. Então aí você está fazendo uma discussão teórica. Quando a gente começa a discutir isso, e você começa a fazer esse novo cálculo teórico, o cara vai dizer assim, não, mas o ser humano, ele não muda por causa das tecnologias. Aí você vai entrar na discussão filosófica, porque o cara vai dizer que o ser humano controla as tecnologias, que as tecnologias são subproduto da cultura, que essa visão que a gente está trazendo é uma visão tecno-determinista, blá, 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 porque a gente vai ter que entrar num debate teórico, filosófico. E qual é o debate filosófico que a gente vai ter que entrar? No conceito da tecnoespécie. Que o McLuhan disse, de certa forma, isso, só que ele não explicitou isso da maneira que eu estou falando agora, de uma maneira mais simples. Então, aplicando as três bancadas para a questão da revolução digital, a gente tem metodologia. Aí a gente vai chegar na metodologia, por quê? Porque aí se eu faço a revisão filosófica e eu faço a revisão teórica, eu percebo que eu estou numa guinada civilizacional, eu percebo que a gente está introduzindo uma nova linguagem, que quando a gente introduz uma nova linguagem, a gente tem um novo modelo de administração, que o atual modelo de administração está ficando obsoleto e que a gente precisa construir laboratórios de inovação separado, porque a cultura é nova, a cultura administrativa é nova, e que a gestão é filha da oralidade e da escrita e que a curadoria vai ser filha da junção da oralidade, da escrita e dos cliques. A gente vai fazer uma outra coisa e que não adianta insistir no modelo atual. Eu só chego a essa conclusão depois da revisão teórica filosófica. E aí dá para você poder pensar numa metodologia diferente. Deixa eu ver a Dora falando alguma coisa e depois a gente volta. Eugênio, Dora, quer comentar alguma coisa?
Oi, Nipo, bom ouvir você e refrescar tudo isso, né? Porque realmente, sei lá, o McLuhan, ele teve a um passo de dizer isso explicitamente, né? Faltou ele fazer esse elo claro, né, da demografia, né? Porque ele já falava de um para muitos, né? Não, aí As já, pessoas. quem fala de um para muitos é o Pierre Levy. É verdade. Mas ele tinha a coisa daquelas. Ele fala de umas instalações, de muitas TVs, de uma coisa tecnológica. Enfim, eu acho Se você pegar o McLuhan, você vai ver ali ele falando da Tecnoespécie. Só que ele não explicitou isso desse jeito. ele não faltou, exatamente. Ele faltou ter o clique que você deu e que genial isso, que realmente dá uma clareza. Inclusive já temos toda, obrigada, porque já temos, né, a teoria e a metodologia já a partir do que e toda essa sua teoria me ajuda a ver o mundo e entender claramente o que está acontecendo, né? Em vez de achar que a gente está caminhando para um apocalipse, né? Porque eu acho que a questão mesmo que eu vejo é a metodologia é através o que você chama e tem propagado da uberização, que é uma autorregulamentação, né, dos problemas, né? Você colocar os problemas à disposição e os problemas são o caminho para as soluções, quer dizer, na hora que e aí se você colocando em rede, essas coisas vão sendo experimentadas e autorreguladas e aprimoradas. É só o sistema não ficar fechado, porque os que se fecham acabam até, a gente já viu muitas empresas aí que eram de ponta e de repente elas mesmo dentro da revolução digital, elas próprias não conseguiram se manter, tem algumas que já eram. Enfim, eu acho que é bom, e eu queria ter uma visão assim agora, sua, ouvir um pouco de você assim do que você está achando, porque a uberização, essa bola da uberização, você cantou essa bola, sei lá, faz uns 2, 3 anos já, que eu estou ouvindo suas palestras sobre isso, e agora está totalmente, inclusive o próprio Uber já está tendo que se mexer e concorrentes parecidos, e eu estou vendo a uberização, quer dizer, na política e também vários, enfim, setores da sociedade, né? Desde a justiça, tudo isso está acontecendo de avaliações e autossugestões, de autogestão em vários setores. Então, estou vendo isso crescer cada vez mais e não sei se rápido o suficiente para poder nos salvar realmente, porque realmente a gente está precisando disso na veia. Então eu queria ouvir de você o que você está achando até dessa mudança do próprio Uber e dar uma visão, assim, digamos, atualizada dessa sua teoria, que eu acho que você sempre é líquida, né? Você sempre está mudando e fale um pouco. Eu tava aqui ano passado, foi um ano de mergulho. Foi um ano assim em que eu entrei realmente assim, mergulhei mesmo profundamente para criar, eu acho que esse livro Administração 3.0, ele é a base de tudo que eu consegui construir, e esse livro eu meio que é como se fosse assim, a minha Bíblia, né? Assim, eu botei ali, não me preocupei muito em atender as pessoas. Claro, tem uma preocupação de ser o mais simples possível dentro da complexidade que é o problema. Eu não posso. É um livro documento, né? Um livro documento, né? Um livro assim, o cara assim, bom, quero entender como é que o Nepo pensa, a memória de cálculo dele, quero ir fundo nas ideias dele e tal, é aquele livro ali. Então, tá certo. Aquele ali. Então ali tem a divisão filosofia, teoria, metodologia. Para mim é um livro claríssimo, para muita gente é claríssimo, para muita gente é um livro assim, hermético, né? Mas tudo bem.
Mas ali é um livro que eu consigo estruturar. Aí depois eu fiz os desdobramentos: política, educação, religião, liberalismo, ciência, né? Eu fui dividindo. Beleza. Então, agora, em função, e aí uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte: quando eu comecei a falar em uberização, eu comecei a falar, não era essa palavra, eu comecei a falar nessa mudança em 2006, quando eu escrevi o livro com o Marcos, que ali eu botei no papel as coisas. Então vamos pegar 2006 para cá, são 11 anos nessa tentativa de entender, aplicar, entender, aplicar, conversar, discutir com os meus alunos, evoluir, caminhar e ir para frente. Então, todo esse processo aí de debate, o mundo está mostrando os fatos, as coisas e tudo, que as bases estavam sólidas. Porque quanto mais o tempo vai passando, mais as coisas vão ficando. Primeiro, você tem de um lado as crises sistêmicas, estruturais, que já estão aí há muitos anos, há décadas. Só que você tinha a crise estrutural na saúde, na educação, na justiça, no transporte, no consumo, da habitação, no saneamento, na corrupção. Todas essas crises, elas estavam aí. A primeira etapa de uma revolução civilizacional, e isso é uma coisa importante, Dora e Eugênio, eu não estou, e a gente já falou isso acho que no último chat, eu não estou mais chamando de revolução digital. Eu não estou mais chamando. Você está pedindo atualização, Dora? Eu não estou mais chamando de revolução civilizacional. Eu estou chamando de revolução, desculpe, eu não estou mais chamando de revolução cognitiva. Eu estou chamando de revolução civilizacional. E uma revolução civilizacional, ela tem duas etapas. Ela tem a etapa que é a descentralização da mídia, e depois você tem a distribuição das decisões, que é uma mudança administrativa. Nós estamos vivendo hoje, dentro da revolução civilizacional, né, de maneira intensa, a revolução da mídia, a descentralização da informação. E nós estamos iniciando de maneira ainda muito experimental a revolução administrativa, que é a introdução de novas formas de você tomar decisão, que é o que a gente está chamando de uberização. Então eu mudei, não estou mais chamando de revolução digital, estou chamando de revolução civilizacional. Então, uma revolução civilizacional, essa primeira etapa, é mais ou menos o que aconteceu na Revolução Francesa. As pessoas não estão mais aceitando o Palácio de Versalhes. As pessoas não estão mais naquela passividade que elas tinham antes, porque elas têm capacidade de se informar muito maior, capacidade de informar, né? Elas começam a ter o tecido social que estava esgarçado com os meios de comunicação de massa, cada um assistindo o Jornal Nacional sozinho. As pessoas estão integradas. O tecido social se recompôs dentro da megalópolis. A gente tinha um tecido social composto nas pequenas cidades, que foi esgarçado nas megalópolis, e agora ele está de novo se recompondo, que é fundamental para as mudanças que vão vir. Então as pessoas estão... Não entendi isso, das pequenas cidades, não entendi. Quando a gente vivia em comunidades pequenas, todo mundo se conhecia, todo mundo se falava, todo problema que acontecia na cidade, todo mundo estava sabendo no dia seguinte. Entendi. Entendeu? Entendi. Então existia um tecido social muito junto. Entendi. Que com o crescimento populacional e com a chegada das grandes cidades se esgarçou. E agora se recompôs. Entendi. Legal. E na época também do final da Idade Média, quando as pessoas começaram a ler e a escrever, houve uma recomposição do tecido social
através das cartas, porque também cresceu, as pessoas se separaram e as pessoas começaram a trocar carta. Então as pessoas sabiam o que estava acontecendo através de uma espécie de um WhatsApp de carta. Então também houve uma recomposição social. Então essa recomposição social ela é fundamental para uma espécie de autoestima que cada um começa a ter. Então a pessoa já não aceita mais determinado tipo de tratamento passivamente, as pessoas não aceitam determinado tipo de imposição, as pessoas não aceitam mais determinado tipo de situação. As pessoas começam a dizer, eu não quero o que está aí. Só que não tem ainda clareza, porque não tem ainda os teóricos, as lideranças, todas as lideranças políticas, as lideranças teóricas, as lideranças acadêmicas, as lideranças científicas, não foram ainda, não apareceram ainda. Todas elas estão ainda embebidas das discussões do século passado. As novas lideranças não surgiram, ainda não perceberam a nova perspectiva. Existem pessoas que estão questionando, que estão trazendo coisa e tal, mas você vai ver que todo mundo ainda está vibrando, ou é um lado do século passado, ou é o outro lado do século passado. O nego não percebeu que tem um outro lado. Tem a terceira visão, a terceira maneira de pensar o problema, que é na uberização. Não é centralização de um jeito, né, descentralização de outro jeito, é uberização, que é usando a nova linguagem. Então, é um momento ainda muito conflituoso, é um momento muito difícil, porque as pessoas hoje não aceitam mais o que está aí, mas não conseguem pensar nada no outro para colocar no lugar, com consistência. Porque colocar alguma coisa no lugar se bota. É o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Se colocou outra coisa no lugar, uma outra força. Mas aquela força não é suficiente para apresentar uma saída sustentável. E saída sustentável significa você conseguir um novo modelo de administração que as pessoas possam tomar decisões de maneira mais consistente. Isso não está acontecendo. Então, esse ano agora é um ano em que as pessoas estão muito mais maduras para essa discussão da uberização. Por quê? Porque tem um lado que hoje está acontecendo, as crises continuam acontecendo, as saídas que estão sendo apresentadas não estão resolvendo o problema, as pessoas que estão jogando conversa fora começam a perder credibilidade. E esse trabalho que a gente vem construindo ao longo desses 11 anos, com consistência, com embasamento, com trabalho de leitura, de pegar os grandes pensadores do passado e trazer esses pensadores, e botar todos eles num liquidificador e trabalhar devagarinho com eles, etc. As coisas começam a fazer sentido, cada vez vão fazer mais sentido. Eu sinto isso quando eu faço palestra. Hoje em dia, quando eu vou fazer uma palestra, a reação que eu tenho do público é uma reação parecida com aquele The Voice, que às vezes tem no YouTube, que tem aquela bancada de júri ali, e aí de repente começa a aparecer um cara cantando, e as pessoas não acreditam que aquele cara está cantando daquele jeito. Como é que aquele cara está cantando daquele jeito e ninguém conhecia o cara? Tá entendendo? É a sensação que eu tenho hoje. Eu vou para falar as coisas, as pessoas falam, peraí, esse cara está falando tudo que esse cara está falando faz sentido. E eu estou falando, faz sentido, eu estou falando de um jeito fácil, eu estou brincando, eu estou fazendo piada, eu estou não sei o quê. É uma coisa que tem uma maturidade tão grande e as pessoas não entendem como é que não chegaram aquela informação antes. Como é que esse cara está falando isso e eu não sabia? Né? Então as pessoas levam um susto, porque é um negócio que já tem uma maturidade que foi construída ao longo de 11 anos e as pessoas não tinham contato. E de repente a pessoa leva um susto, que fala, cara, como é que eu não sabia que isso estava acontecendo? Obviamente que tem pessoas nesse processo que ouvem aquilo tudo, mas colocam tudo no saco, esquecem no dia seguinte porque não querem parar para pensar sobre o assunto, querem continuar no dia a dia, com os hábitos normais, e tem uma galera que está se interessando. Então, eu comecei agora esse ano, já estou entrando
E aí era, na verdade, o assunto que eu queria entrar era Uberômetro. É o Uberômetro que eu queria falar, mas isso aqui é só o prenúncio para falar dele. E eu queria agora ouvir o Eugênio para ele comentar esse parte que a gente estava conversando, comentar o que a Dora falou, para a gente falar do Uberômetro. Eugênio, está contigo. Opa, pronto. Então, a partir aí da fala sua mesmo, né, pô, até chegar na Dora, como você falou de mudança de mídia, modelos de administração, curadoria, gestão, me lembro uma questão que parece assim que está esquecida por todo mundo, que é um detalhe assim, operacional, que historicamente, a partir do momento em que foram acontecendo na história do ser humano as possibilidades de linguagem, de suporte, de novas mídias, até chegar na prensa do Gutenberg e por aí, até chegar no nosso querido McLuhan, o pessoal, na época da pré-revolução industrial, você tinha os artífices, né, os artesãos, que eram donos das suas ferramentas, né, caracteristicamente isso, e quando entraram na Revolução Industrial, eles passaram a ser mais um operário e a ferramenta não era mais deles. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo com essa nova mídia, em que até então nós tínhamos aí os donos da mídia, os grandes grupos de comunicação que continuam existindo no Brasil, no mundo inteiro, mas a gente não pode esquecer que todo esse poder que todo mundo está achando que tem com o Waze, com o WhatsApp, com todos esses aplicativos de celular, e o celular e a revolução digital, acho que centraliza, ajuda a focar para a gente ver essa nova mídia, é que tudo isso existe a partir da existência da internet. E acontece que a internet, ela não é minha, ela não é sua, mas ela pode ser desligada e eu não tenho o menor poder sobre isso. O que eu estou querendo dizer é que todos esses novos comportamentos que estão sendo olhados pela gente, eles têm um calcanhar de Aquiles fundamental que tem que ser percebido na elaboração dessa metodologia, digamos, perceptiva do que está acontecendo, da tentativa de compreensão, que é essa falsa noção de que cada pessoa passou a ser um novo emissor de comunicação, o que é verdade, mas ele não é detentor do meio. O meio está na mão do Estado. O meio está na mão do satélite americano, chinês, russo. E a gente não pode esquecer que tem lugares no mundo hoje em dia em que o governo totalitário lá restringe o acesso das pessoas a essas tecnologias. Então, eu acho que a gente não deve perder essa visada de que essa nova mídia, com esse potencial revolucionário que ela realmente tem, ela só vai ser revolução na hora que a gente entrar nesse Versalhes, cortar a cabeça desses reis que estão lá e cada um virar dono da sua internet para poder fazer o uso que quiser dela a hora que quiser. Onde? Bom, olha só. Fala. Fala aí. Não, olha só. Não, eu ia dizer que a Dora coloca um olhar, né, me parece bastante
cúmplice do McLuhan, né, que ele, eu acho que ele, infelizmente, ele não teve foi mais tempo de vida para chegar a nós e a ver mais à frente. Só isso. Não, olha só. Deixa eu colocar uma questão aí que é a seguinte. Tem duas coisas aí que eu queria comentar, uma que a Dora falou, outra que você falou. O estudo da macrohistória me levou a ter uma espécie assim de humildade em relação. E aí tem uma discussão filosófica também em torno disso, que é a seguinte. A espécie humana, ela. E aí às vezes acontecem essas palavras em sala de aula. E outro dia no táxi também o cara falou, o Brasil não tem jeito, né? E aí um pouco o que a Dora falou, a gente vai ser salvo, não vai ser salvo, né? A gente vai ter uma salvação, como é que vai ser, etc. Tal, papá. Então, o que eu acho que são as espécies? E eu saio para fotografar, eu tenho feito isso no último ano, né? Em particular, eu agora estou tirando foto de inseto, e eu praticamente toda semana estou no meio do mato, tirando foto de inseto e vendo a vida dos insetos e convivendo ali com não humanos. É isso que eu acho bacana desse processo. Que a gente fica meio centrado no ser humano, mas o planeta tem outras espécies não humanas que estão aí. Estão um pouco se lixando do Trump, eu estou um pouco se lixando se é Dilma, se é Temer, ou se é Chaves, ou se é o Maduro, né? Elas estão ali. A aranha está com a teia dela, né? E esperando ali os insetos, a borboleta está fazendo lá as suas voltinhas, aquelas abelhas cachorro estão sempre em cima ali das flores, elas estão, cada um está ali a libélula ali pingando de um lado para o outro, está todo mundo ali na sobrevivência. Então, o que acontece? Tem três coisas que eu acho que é a base. Não tem jeito de você fazer uma discussão sobre sociedade se você não fizer um debate sobre natureza humana. Isso é uma discussão filosófica. Você parte de uma visão da natureza humana para fazer qualquer análise sobre a sociedade. O que é a natureza humana? O que o ser humano quer? Né? Qual é o que motiva o ser humano? Então eu acho que o ser humano, como qualquer outra espécie, o ser humano tem alguma característica, tem uma característica que é diferente das outras espécies. E duas que são iguais. Uma característica que o ser humano tem que é igual a todas as espécies é a sobrevivência. Ele acorda de manhã com fome, ele precisa comer, precisa ter um lugar para dormir, ele precisa ter uma roupa para não sentir frio, ou ele tem uma roupa adequada para não sentir tanto calor, ou ter um ventilador, ou ter um ar-condicionado, né? Ele tem lá a sua demanda, e aí, conforme a subjetividade ele vai avançando, ele vai ganhando em subjetividade. Então ele quer ver o Netflix, ele quer ver uma série, ele quer ver uma peça de teatro, ele quer ouvir uma música, então ele vai tentar sobreviver com mais ou menos qualidade. Depois, uma segunda característica humana é a reprodução da espécie. Ele pode não ter filho, mas ele tem algum instinto que ele diz que a espécie tem que continuar, que tem que se reproduzir e que ele vai ter algum tipo de característica nesses. Pode ser que individualmente cada um possa não ter, mas a espécie como um todo, a tendência da maior parte das pessoas é procriar, criar filhos e tal. E aí entra num outro viés, que eu acho que é uma característica do ser humano, pela consciência da finitude, ele quer deixar uma pegada. Ele quer deixar algum tipo de pegada, seja com os filhos, que vai ter o neto, e aí vão lembrar que ele foi o descendente, ou ele quer escrever um livro, ou ele quer ser reconhecido como um jogador de futebol, ou como foi o cara que conseguiu o melhor recorde não sei da onde. Essa luta aí pela deixada de pegada.
Então isso é da natureza humana. Então, dentro dessa visão que eu tenho, e que isso tudo é apenas uma ilusão que a gente tem, né? Porque, objetivamente, se você chega no mato lá e você olha para a aranha e você consegue contextualizar o local que ela está, né? Quer dizer, nada do que aquela aranha fizer vai fazer diferença para aquele jardim ali. Nada do que nós fizermos vai fazer diferença nesse universo global, nessas bilhões de galáxias. Absolutamente nada. É só uma forma da gente ir tocando as coisas do jeito que a gente pode, porque não vai fazer diferença nenhuma. Entendeu? Não adianta, mesmo que a gente destrua o planeta todo, isso não vai fazer diferença nenhuma no universo. Nada. Não muda absolutamente nada. Nada. Nada, 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 nada. São 7 bilhões de galáxias hoje. Vão descobrir muito mais. Então, dentro desse ponto de vista, que é um ponto de vista objetivo, concreto, a gente está aqui simplesmente criando um passatempo, nós estamos fazendo aqui para sobreviver melhor, para a gente não ficar deprimido, para a gente não se matar, para a gente continuar aqui. É um passatempo. O que eu faço é um passatempo, o que vocês fazem é um passatempo, que está atendendo às nossas demandas objetivas e subjetivas dentro de um período aí de tempo que a gente está aqui. Então, isso é uma questão. Por que eu estou falando isso do que você falou? Estou falando isso pelo seguinte. Então, dentro desse processo, o que o ser humano faz é aperfeiçoar um pouco a sua capacidade de sobrevivência, reprodução e deixar um legado. Então, não tem salvação, não tem o dar jeito, não tem. É uma coisa conjuntural, tem a questão estrutural, tem a questão conjuntural. Estruturalmente hoje, nós estamos numa crise profunda, estruturalmente. Porque nós crescemos demais, as linguagens que a gente tem não dão conta para resolver os problemas complexos que a gente tem, e a gente tem um desafio agora de pegar essa nova linguagem, criar um modelo de solução de problemas com essa nova linguagem, para ficar com uma sociedade com uma qualidade de vida melhor. A partir do momento que as pessoas hoje têm uma demanda e uma exigência de qualidade de vida que está maior porque a gente agora tem mais mídia. Ponto. No aspecto que você está falando, isso aí responde um pouco essa discussão da salvação. No aspecto que você está falando, que a gente tem que se preocupar que essa mídia, ela tem um controle e que existem pessoas que controlam essa mídia. Quer dizer, primeiro que não haverá nunca na sociedade a possibilidade de uma mídia completamente sem nenhum tipo de possibilidade de interferência de alguma força maior na mídia. Não vai haver essa possibilidade. O que a gente tem ao longo da história, se você fosse analisar, é um processo de, eu usava desintermediação e hoje eu uso reintermediação. Você sai de um ambiente mais controlado para um ambiente menos controlado, mas com algum tipo de controle. Eu não acredito que a gente vai chegar num estágio na sociedade em que a gente pode dizer o seguinte, então a gente chegou no momento em que não há controle nenhum de ninguém sobre a mídia. Não há essa possibilidade. O que você pode fazer sempre é comparar se nós estamos reduzindo ou aumentando o controle. Não há possibilidade de dizer que vai existir uma mídia totalmente sem controle. Porque existem canais, esses canais de alguma forma serão controlados por alguém de algum jeito. Então o que você pode dizer é o seguinte, olha, eu tinha uma mídia aqui, por exemplo, se você pegar as mídias de massa eletrônicas,
nós saímos de um processo de descontrole para um aumento de controle. Foi por isso que deu tanta merda no século passado. Então, o surgimento das mídias eletrônicas foi um momento que eu chamo de concentração, em que há uma consolidação da sociedade e há uma concentração para manter a sociedade controlada e poder resolver os problemas produtivos. Então a gente teve esse tipo de mídia. Então a gente saiu de uma mídia que era mais descontrolada, que era a mídia impressa, e foi para uma mídia hipercontrolada. Na minha opinião, provocada pelo aumento demográfico, que não tinha mídia para poder descentralizar. Só que nós estamos saindo agora de uma mídia controlada para uma mídia mais descontrolada. O que você pode dizer é o seguinte: o alerta que você pode fazer é, se você começar nessa mídia descontrolada que nós temos hoje, se vai haver um aumento de controle sobre essa mídia. E se não há alternativas para esse descontrole. Então hoje você, por exemplo, você tem lá, o governo hoje controla tudo que se diz na internet, né? E aí surgem milhares de ferramentas que você navega anonimamente, né? Existem várias possibilidades de você criar ambientes completamente não penetráveis por controles. Então, as coisas vão. Então, nesse momento você diz, não está conseguindo controlar. Então, eu não vejo essa coisa, porque a gente tem esse fantasma do século passado, que é um hipercontrole da negócio. Aí você vai falar, mas olha só, a internet tem os satélites russos, tem os satélites americanos, tem os satélites chineses e tal, papá. Tem aí uma rede que circula, que não é e tal. Ela não é governamental, porque o controle, digamos assim, a administração geral da internet, ela não é do governo, é de uma entidade fora de governo. Mas aí você vai dizer, é possível controlar a internet? Na minha opinião, muito complicado. Porque para você poder controlar a internet, você teria que controlar a inovação que surge a cada momento que existe uma ferramenta de controle, que é a possibilidade da censura. É o que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Não pode ter rádio pirata. E aí eles vão lá e fecham a rádio pirata. Não pode ter canal de televisão alternativo. Não pode ter jornal alternativo, que eles vão lá e fecham e quebram tudo. Então, realmente, você tem ferramenta de controle. Hoje você não tem. O que você pode dizer é, amanhã se poderá criar ferramentas de controle, etc, etc. Eu acho que pouco provável, porque se você analisar com toda o controle do século passado, que eu concordo que houve, mas se você comparar o cidadão do século passado com o cidadão antes da chegada do papel impresso, o cidadão do século passado, com todo o controle de mídia, apesar de ter uma proximidade, ele era um cidadão que tinha uma taxa de informação muito maior. Por quê? Porque o padrão de complexidade exige isso. E é isso que é uma coisa importante perceber, Eugênio. Como a nossa espécie precisa sobreviver, essa discussão sobre o poder, ela tem uma limitação da possibilidade de controle do poder, que é o seguinte: se você começa a controlar muito, você começa a ter problemas produtivos. E você começa a inviabilizar o funcionamento da sociedade. E você não pode inviabilizar o funcionamento da sociedade porque existe uma demanda por sobrevivência. Então, 7 bilhões de pessoas exigem uma taxa de autonomia e de informação que poderia não ser praticada há 500 anos atrás. Hoje não pode mais ser praticada. E a nova taxa de informação que a gente precisa para viver com mais qualidade com 7 bilhões é muito maior. Então, não dá para pensar esse problema do poder isolado da questão da complexidade, porque a questão de complexidade e da demanda que as pessoas têm de sobrevivência, ela é maior do que a possibilidade do poder. Porque cada dia, se não tiver comida, as pessoas não vão aceitar aquilo. Então não adianta você dizer
que você pode ter um poder absoluto, porque aquele poder absoluto ele vai inviabilizar a questão produtiva. A produção precisa de descentralização. Então essa é a discussão. Depois a gente pode falar sobre isso. Só estou preocupado que eu queria só introduzir a discussão do uberômetro, para depois a gente poder fazer um todo geral. O que é o tal do uberômetro? Eu comecei a ter demandas, isso não é de hoje, mas eu não poderia me dedicar a isso antes, porque eu estou dizendo o seguinte, o ano passado foi um ano de consolidação dos conceitos. Ano passado foi o ano mais produtivo que eu tive em termos de formatação das coisas. Teve o conceito da civilização 3.0, o conceito da terceira linguagem, teve coisas muito importantes, teve toda a colocação, né, a evolução do pensamento em relação ao livro de 2013. É um livro muito mais maduro. Eu abandonei em 2013 eu já tinha me discriminado do Pierre Levy, digamos. Em 2006 eu era um livro que era assim, esse cara está imitando o Pierre Levy. Com certeza. Com algumas coisas novas, mas o cara lia assim, esse cara está imitando o Pierre Levy. Em 2003, e eu achei bom aquilo. Não fiquei com problema de imitar o Pierre Levy. Tem um livro interessante, uma palestra interessante do Hollenberg, Ricardo Hollenberg, que ele fala uma história do John Lennon, que ele diz assim, que o John Lennon contou uma história dizendo que ele de tanto imitar o Elvis Presley, ele virou John Lennon, porque ele percebeu que o Elvis Presley que tinha alguma coisa que ele queria, e de tanto ele imitar, ele descobriu o que era o John Lennon, né? Tem gente que não chega a ser John Lennon, porque fica imitando, vira só aquela cópia do Elvis Presley. Não consegue recriar. Não consegue, digamos assim, eu acho que na psicologia o pessoal não consegue suplantar o pai. E aí fica preso ao espelho, né? De tanto imitar o Pierre Levy, eu virei o Nepô. Por quê? Porque o livro de 2006 é um livro em que ele é totalmente Pierre Levy. O livro de 2013 já é um livro que eu desgarrei do Pierre Levy. Mas eu desgarrei, mas ainda estava muito verde. E o livro de 2016, que foi do ano passado, foi um livro que eu cheguei à minha maturidade. É um livro que eu virei maturo. Você vê ali coisas do McLuhan, você vê coisas do Pierre Levy, mas completamente transformadas. Eu transformei o que eles estão falando. Eu melhorei, eu sintetizei, eu traduzi, eu recriei e eu inventei coisas ali, né? Podem ser boas, podem ser ruins e tal, mas tem uma voz aí, diferenciada. Então, isso foi o ano passado. Com a chegada agora das demandas por uberização concretas, pessoas que começam a ouvir uberização e veem que faz sentido, algum tipo de pessoas, algum perfil específico, eu comecei a ter demanda por setores. O setor imobiliário foi a primeira demanda, e agora no setor de saúde. E aí eu escrevi o livro, eu vou disponibilizar para vocês dois, como um prêmio por vocês estarem participando do chat, o livro que eu fiz chamado Administração 3.0, a uberização do setor imobiliário. Nesse livro, eu faço uma síntese do livro de 2016, que está assim, como se fosse o filé mignon do livro. E no final, eu coloco duas coisas importantes. Eu falo do uberômetro. O que é o uberômetro? Eu percebi que existe 3 possibilidades de você medir. Eu comecei a tentar desenvolver um termômetro que eu pudesse criar critérios para eu analisar um determinado setor, para saber a que ponto aquele setor está da uberização. Isso veio demanda dos clientes, né? Eu já tinha feito isso antes,
por demanda também, mas não estava tão consolidado. Então eu cheguei a 3 critérios para a gente definir o grau de uberização de um determinado setor, de uma determinada empresa, ou que áreas da empresa poderiam ser uberizadas. Os 3 critérios são os seguintes. O primeiro critério é um critério de complexidade do processo. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas no processo, quanto mais etapas tiver um processo, quanto mais pessoas dependerem uma das outras, e a gente trabalhando isso em termos de complexidade, mais dificuldade a gente vai ter de desenvolver inteligência artificial e tecnologia para esse tipo de processo. E esse, então, é um critério para você definir barreiras. Então, processos mais complexos vão ser mais dificilmente uberizados, vão demorar mais tempo. O segundo fator é o fator de confiança. Se aquele processo, o consumidor se sentir muito inseguro em abraçar aquele processo, ele vai desconfiar daquilo, então ele vai tender a não querer apostar naquilo. E aquilo então vai retardar o processo de uberização. É o caso, sei lá, de você comprar um apartamento por um processo uberizado, ou comprar um laptop no Mercado Livre, por exemplo, ou comprar um carro no Mercado Livre, você vai ficar com medo do cara não te entregar e de você botar lá 20 mil reais, por uma questão de confiança. Então você vai ter que passar por um processo muito longo de confiança naquilo para você poder botar, sei lá, 20 mil reais num negócio daquele. E o terceiro aspecto é a questão legal. Se você tiver proteções legais, dificilmente você vai ter mais problemas para fazer a tal da uberização. Então, quando você vai analisar um setor, ou vai analisar uma empresa, ou determinado setor de uma empresa, você pode colocar esses 3 fatores e poder fazer a tua análise a partir daquilo ali. Fator 1, fator 2, fator 3. É isso que eu tinha falado. E aí eu fiz a aplicação disso no caso da área de mercado imobiliário. E no mercado imobiliário, aí eu peguei aspectos e aí são aspectos de tendências do setor, pegando a cultura, em que você tem várias coisas que essa cultura introduz na sociedade, que não é só o modelo de administração. São culturas que vêm agregadas ao modelo de administração, que é personalização, descentralização. E aí você vai aplicando isso. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma previsão de que a tendência das megalópolis agora é você criar bairros, cidades, de você ir para cidades mais perto, porque você pode trabalhar à distância. Então, tudo isso vai fazer com que determinadas tendências aconteçam, que hoje talvez não sejam tão visíveis para as pessoas. Bom, é isso. Bairros tipo Brasília, você fala assim? Não entendi essa. É assim, tipo... Ia falar exatamente de Brasília, que eu morei lá os últimos 10 anos. É uma cidade muito estranha. É muito estranho, eu também acho. Mas assim, eu digo assim, você, por exemplo, já está acontecendo esse fenômeno em São Paulo, de você criar porque as pessoas pensam sempre em bairro dormitório. E eu estava falando que vai ter bairros ficatórios. As pessoas vão transitar pouco pela cidade, vão ficar muito ali, procurar viver ali. Porque já tem uma tendência, né, disso, né? Porque é cada vez mais difícil se locomover, está havendo essa tendência mesmo. Da pessoa trabalhar em casa, da pessoa exatamente. Fazer reuniões como a gente está fazendo aqui pela internet. Não, isso eu já estou vendo, isso já está bem... Enfim, menos no meu meio, as pessoas, minha família, todo mundo está assim. Eu trabalho no mesmo prédio que moro, o meu irmão também, a minha filha trabalha em casa, já é. Uma coisa que não muda é esse aspecto de entrega das coisas, da circulação de mercadorias, até que a gente possa começar a imprimir tudo em casa. A logística, sim, eu acho que a impressão 3D é
o grande futuro de tudo. Mas, enquanto isso, a entrega das coisas, né, das suas escolhas, é um grande business. Porque você não vai sair, mas a coisa tem que chegar. Né? É verdade. Eu acho que você tem distribuições regionalizadas, produção local. Uhum. Se você imaginar, né, hoje, produção local, produção de coisas, o aproveitamento cada vez maior da cidade para produzir uma série de coisas para as pessoas e tal. E aí começar um processo mesmo. Eu acho que vai haver um retorno, de certa forma, para a microcidade dentro da megalópole. Tá entendendo? Cada espaço tem o seu cartório, o seu banco, a sua padaria, o seu tudo, mas em pequenas áreas repetidas, né? Como nas pequenas cidades mesmo. Não, você pode, por exemplo, você tem um vizinho que produz pão e todo mundo compra pão do vizinho. Você tem uma pessoa que mora na cobertura e vende legumes e todo mundo compra da pessoa que mora na cobertura, tá entendendo? E todo mundo produz energia de alguma forma com placas solares. Então, quer dizer, eu acho que essa é uma macro tendência, óbvio, que não é uma coisa que... Desculpe, a única coisa que eu fiquei um pouco assim, que eu acho que também o terceiro item que você usa para as análises, a questão legal, ela meio que também ela está evoluindo, porque não existe legal, entendeu? Falta justiça, digamos assim, né? Faltam livros. Olha só, Dora. Né? Então, você tira metade das empresas aí querendo caminhar. Se você colocar esse critério aí, você restringe bastante, né? Eu não sei. Olha só, porque o que acontece? Eu estou prevendo o fim da relação patrão-empregado, no médio e longo prazo. Já está com... Mas aí você vai pegar, por exemplo, você vai falar na construção civil. Você vai pegar um setor ali e vai uberizar aquele setor, em que as pessoas não vão ter carteira assinada, vão ter um aplicativo, que vão ser avaliadas ali e que elas vão entrar ou vão sair da plataforma. Aí você vai esbarrar na questão da legislação trabalhista. Aí vão ter os sindicatos, vão ter os... Você permite uma parte agora? Claro, pode falar. Você viu que a reforma trabalhista agora é essa, né? Para a negociação privada se sobrepor à CLT, que é de lá de Getúlio Vargas. Então, eu acho que já está acontecendo, essas coisas já estão acontecendo, né? Mas é um processo lento, e é esse tipo de problema que é um empecilho, por isso que vai fazer análise, é um empecilho para o processo de uberização. Não é que não vai acontecer. Eu já entendi, vai demorar, né? O uberômetro, tem que ser feito em leis, né? O uberômetro ele aplica no seguinte sentido: isso vai demorar mais, isso vai ser mais rápido, isso vai ser mais lento. Então é uma tentativa de mostrar o que vai ser mais rápido, para poder o cara tomar uma decisão. O seu uberômetro está dizendo o que está indo rápido? É transporte? Não, o que vai rápido, então ao contrário, o que vai rápido? Processos de baixa complexidade, porque isso facilita o desenvolvimento das plataformas e da inteligência artificial, coisas que o consumidor rapidamente passa a confiar e que a legislação não consegue embarrear. É isso que aconteceu com o Uber, é isso que aconteceu com o Mercado Livre, é isso que aconteceu com o Airbnb. Você não consegue, a legislação existe, mas você não consegue fiscalizar, porque é muito pulverizado. Entendeu? Agora, num edifício que você está construindo um prédio, ali você vai, o fiscal ali fala, cadê a carteira assinada desse cidadão aqui? E aí você tem problema. Então, o uberômetro tenta marcar essa visão de perspectiva de evolução do processo. É isso que eu estava querendo
apresentar. Então, eu fiz todo aquele introito ali, as introduções e tal, para dizer isso. Nós estamos começando esse ano, na minha visão, existem mais ouvidos, as pessoas estão mais atentas, as pessoas estão mais curiosas, as pessoas estão começando a querer investir. Se a gente não tivesse nessa crise que a gente está, a gente teria hoje um mercado de uberização muito mais consistente do que a gente está tendo. Mas ele está emergente, ele está crescendo. Eu percebo que a gente está começando a ter uma onda uberizadora um pouco mais consistente. As pessoas não me acham tão maluco quando eu falo de uberização. Mas pelo visto você acha que você me respondeu sobre a humanidade, né? Ou comentou que a salvação da humanidade, quer dizer, para você os processos estão, o uberômetro está dizendo que estamos devagar, mais devagar do que seria necessário, né? Para que a gente consiga se organizar e realmente alimentar todo mundo e educar. Não, eu acho que o processo, como diz lá o nosso amigo Nasbit, o futuro vem em ilhas. Então existem ilhas já que você vai ver aí nos Estados Unidos, no Japão, em vários países, etc. Tal. Se você pega aí no YouTube ali, bota ali inovação, novos produtos, novos gadgets, não sei do que, cara, você vê coisas do outro mundo. As pessoas estão botando internet em tudo, na bicicleta, no sofá, no aquário do peixe, na geladeira, entendeu? Então, cara, tá um processo que a gente está muito isolado, a gente está aqui na periferia. A gente está discutindo aqui coisas da periferia do mundo. O Brasil está na periferia. As pessoas, a gente tem os lugares que as pessoas frequentam, a gente está na periferia, as pessoas não visitam aqui. Então a gente não sabe o que está acontecendo. A gente não tem uma noção exata de para onde o mundo está indo, porque a gente virou periferia. Tem aí alguns nichos no Brasil, né, em São Paulo, alguma coisa Rio de Janeiro, alguma coisa espalhada aqui e ali. Cara, mas nós estamos na periferia, cara. Tem um comentário que eu queria fazer, negócio do McLuhan, que é o seguinte. Cada autor, ele pega uma bola quadrada e tenta dar uma arredondada no seu tempo. Então, para mim, o McLuhan, eu colocaria o McLuhan no mesmo nível na sociedade de um Einstein e de um Darwin, na minha visão. Nossa. Eu acho que o McLuhan está no mesmo patamar desses caras. Porque a importância do McLuhan só vai ser percebida no meio desse século, mais para frente. No momento que o nego começar a perceber o que significou a chegada da internet como mudança. As pessoas hoje não percebem. Mas quando os nossos netos olharem para trás e falar, cara, o mundo mudou radicalmente e começou ali. E aí vão entender o McLuhan. Então o McLuhan, ele está nesse patamar. Porque o que o McLuhan diz, que eu tento traduzir, né? E tem boa parte do que eu falo, que as pessoas dizem que sou eu que estou falando, não sou eu, é o McLuhan. Eu só estou traduzindo o McLuhan, ou estou traduzindo o Pierre Levy, que é um filhote do McLuhan, apesar do Pierre Levy não jogar, né? Isso eu acho que é uma crítica que eu faço a ele. Ele não é generoso o suficiente para bater palma para o McLuhan no jeito que eu acho que ele deveria bater. E tudo que ele diz tem a ver com o McLuhan, e ele inclusive vem do Canadá, daquela tradição e tudo. Então, o McLuhan, na minha opinião, é um cara que diz assim, olha, o mundo estava pensando como se estivesse indo para Teresópolis, e ele diz, olha, tem que pegar a ponte para Niterói. É outra coisa. É uma outra estrada. É uma quebra filosófica profunda do que ele está falando. Então ele está trabalhando com filosofia pura. Ele está introduzindo a questão da tecnoespécie. Está entendendo? Alguém pode dizer, mas o McLuhan pegou de um cara. Eu não conheço ninguém que tenha me dito que o McLuhan pegou de um cara lá atrás e tal, e que o cara lá atrás
era o cara? Eu não conheço. Até que alguém vai dizer, o McLuhan escondeu um cara e esse cara sim é o grande gênio da raça. Pode ser. Mas de qualquer maneira também tem a genialidade de saber qual é o cara que você vai se escorar. Porque uma das grandes coisas que tem no pensamento não é o que você desenvolve de pensamento, é o que você elimina também de pensamento. Quais são os autores que você joga fora? Isso é fundamental. Não é só o autor que você escolhe, é aquele que também você descarta. Então, quando você começa a descartar uma opção de gente que todo mundo acha o suprassumo, e você diz, esse cara não me diz nada, isso é uma coisa fundamental também. Né? Então, quando você gira e diz, olha, é o Pierre Lévy que está dizendo, e depois do Pierre Lévy você vai para o McLuhan, você também tem o mérito de dizer o McLuhan é o cara. Porque o reconhecimento do cara que é importante faz toda a diferença. Porque aquilo ali te dá uma estrada. É como se fosse uma seta. O McLuhan aponta uma seta para um caminho. E a partir daí a gente vai. Então eu digo assim, o McLuhan é o Darwin do século XX, só que ele não é reconhecido como Darwin. Por que ele não é reconhecido como Darwin? Porque quando o McLuhan colocou a discussão dele, e ele é o cara que vai apontar a saída do século XXI, a briga que estava havendo era marxistas e não marxistas, analisando a comunicação do ponto de vista não tecnológico. Era o cara que era o marxista dizendo, não, os meios de comunicação como dominação, bababá, 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 babá. E uma galera que vinha e dizia, não, que era o cara americano. Comunicação como negócio, não sei do que, esses caras não estão falando nada, não tem nada a ver, etc. Tal. O McLuhan é a terceira escola. É uma escola que não optou nem pelo mercado americano, nem pelo mercado, digamos, francês, das críticas, às mídias, não sei do que, bababá. Era uma terceira via, que ele viu a tecnologia e falou, cara, a tecnologia está acima dessa discussão toda, ela muda a cabeça das pessoas. A espécie muda quando mudam as mídias. Então o cara estava totalmente fora de contexto, então ninguém encaixava ele no debate, porque ele não era marxista nem antimarxista. Ele estava em outra, ele filosoficamente estava em outra linha, totalmente diferente. E é por causa disso que isolaram o cara. E agora ele é o cara. Porque a gente está vendo que essa briga não está levando a lugar nenhum. Essa visão da briga do século passado não levou a lugar nenhum. Guerra Fria, etc. Ele estava acima de tudo isso. E é o cara que a gente pode resgatar como um grande pensador que dá para a gente poder caminhar para frente. Entendeu? Mas vamos caminhar para o fechamento. Eugênio, o que ficou de mais importante hoje aí para a gente? Talvez antes de fechar, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o mercado imobiliário. Que você tocou nele, eu fiquei esperando você pegar e você não pegou. Dessa uberização do mercado imobiliário. Eu acho que o mercado imobiliário. O mercado imobiliário, na minha avaliação, botando o barômetro, ele, quer dizer, isso. Na questão das vendas, vai ter uma forte uberização. Na questão da produção dos prédios, é uma coisa que vai demorar um tempo. Mas já vai haver coisas ali. Então eu falei, por exemplo, da necessidade de personalização das unidades, da participação maior do consumidor na personalização de cada unidade. E também falei da possibilidade de um crowdfunding para a produção dos prédios. Isso também não depende tanto de inteligência artificial, é uma coisa mais fácil. Então eu acho que essas coisas vão vir primeiro. E a inteligência artificial para a produção de prédio, por exemplo, é uma coisa que vai vir com mais tempo, porque vai esbarrar em tecnologias mais sofisticadas, e vai esbarrar em legislação, e vai esbarrar em confiança. Então foi essa análise que eu fiz. Eu vou te mandar o livro para vocês lerem, você adora, que é a discussão sobre... Então eu estou prometendo isso para vocês dois. Agora, esse é o livro que você falou que servia como base também, o Administração 3.0, esse daí é o subproduto. Esse
Esse é um subproduto. Você Isso. acha que você pegou o supra-sumo até do outro, né? Eu fiz uma síntese, super síntese, Entendi. da forma mais, que eu acho mais fácil do cara entender, e mesmo assim, eu mostrei para um pessoal que é mais da área de finanças, e o pessoal achou que era muito teórico ainda. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, existe uma coisa que é a seguinte, determinados problemas são complexos, e não adianta você também começar a descer, 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 vai chegar um determinado momento que o cara não quer subir nada. Se o cara não quiser subir 3 degraus, eu tenho que descer 3 degraus, mas o cara tem que subir 3 degraus, para a gente se encontrar no segundo andar. Entendeu? Agora, o cara quer chegar no... Eu não posso chegar no primeiro andar, porque o problema é complexo. Então tem um determinado momento que eu posso simplificar ao máximo, mas vai chegar um determinado momento que eu tenho que chegar para o cara, meu irmão, ou você sobe 3 lances de escada, ou você não vai conseguir entender. Se o cara quiser entender a mudança que a gente está passando, mas ele não quiser fazer nenhum esforço, aí infelizmente eu não posso chegar no cara. Tá entendendo? Não é uma coisa assim que ele vai... eu li aqui uma história em quadrinho e consegui entender o que está acontecendo. Entendeu? É um negócio complicado. Eu posso até chegar um dia numa história em quadrinho. Mas, pô, eu não vou demorar mais tempo para chegar aí, né? Eu também tenho meu tempo de poder ir simplificando, simplificando. Então, esse livro é uma tentativa ainda maior de simplificação. Acho que avancei bastante. Uma questão de amadurecimento da própria ideia, não, ao longo do tempo. Amadurecimento da ideia, Eugênio, porque quando você desenvolve um conhecimento, ele tem 2 pedaços. É o pedaço do pensador para ele e do pensador na hora que ele transmite. Então, conforme ele vai amadurecendo, ele pode começar a transmitir de uma maneira mais fácil. Claro. Então, são as 2 coisas. Entendeu? Porque ver o novo sempre é uma coisa muito mais difícil e depende, no bom sentido, da loucura individual do visionário. Isso. Agora, como você vai conseguir transferir essa percepção que num momento é visionária e é sua e é única, até você mesmo compreender e conseguir passar para o outro de forma que o outro também tenha elementos para refletir, raciocinar e chegar a uma conclusão próxima, só isso que a gente está fazendo agora é que eu acho que vai te dando alimento, bala, na medida em que eu não entendo alguma coisa, que a Dora contesta alguma outra coisa, enfim, isso vai enriquecendo o teu próprio olhar como visionário desse novo olhar e vai facilitando. Quer dizer, esse livro que eu já agradeço o presente, ele é um de outros, né? Você certamente vai continuar pensando nisso e a própria realidade vai se transformando e você vai enriquecendo o teu olhar e facilitando o meu olhar sobre o que você está vendo. Porque na verdade é o seguinte, nesse tempo todo que eu dou aula, eu sou um especialista na dificuldade que as pessoas têm de entender o que eu estou falando. Claro. Eu passei a ser um especialista. Então, quando eu entro numa turma, eu começo a falar, eu já começo a identificar os perfis, porque existem perfis, pessoas que são mais reativas, pessoas que são mais apaixonadas, pessoas que têm mais dúvidas, pessoas que têm mais dificuldade, pessoas que têm mais facilidade, dependendo do gênero, dependendo da formação, dependendo da subjetividade, do perfil, a gente vai percebendo as coisas, né? Da capacidade que a pessoa tem de lidar com coisas novas, e aí você vai lidando, você vai ver. Tem o contexto cultural do Brasil, tem o contexto cultural religioso às vezes, tem o contexto cultural da pessoa, da família. Então, cara, tem uma série de coisas que você vai aprendendo ao longo do tempo. E aí você vai criando ferramentas, macetes, brincadeiras, piadas, coisinhas e tal, para no menor espaço de tempo possível
você conseguir envolver o maior número de pessoas possíveis da forma mais profunda possível que você possa envolver. Entendeu? Esse que é o barato do negócio. Uma curiosidade, Nico, é que existe ainda assim, uma surpresa assim, do que você está falando. Eu entendo que há uns anos atrás a gente poderia ter, ainda tem, quer dizer, para mim uma coisa, não sei se é porque eu já estou familiarizada com isso tudo, eu vivo esse negócio. Lembra que a gente tinha uma época que a gente viramos replicadores dessa filosofia, né? Aham. E a gente já pensa há algum tempo, e eu estou realmente exercendo a função, eu replico isso de uma certa forma, mas você ainda, minha pergunta é essa, você ainda tem aquela surpresa geral? Você é realmente o The Voice, aquele negócio assim? Não, tem o The Voice pelo seguinte, as pessoas, hoje em dia eu digo o seguinte, Dora, as pessoas sentem, mas não entendem. O susto que as pessoas levam não é um susto assim, não é aquele cara que chega assim, olha, você já viram o Uber? Ah, seu netinho está usando celular. Você já viu que uma criança, quando chega perto da televisão, fica mexendo na televisão como se estivesse querendo passar canal tocando na tela? Esse tipo de coisa era coisa de 10 anos atrás, em que você tinha que contar para as pessoas que isso tudo estava acontecendo. Hoje o que as pessoas têm necessidade, o que elas levam susto, é quando elas percebem que existe uma teoria explicando tudo isso. Esse é o susto. Então não é que as pessoas sentem, mas elas não estão entendendo. Então o susto que elas levam é que elas não conheciam que existem, hoje já existem pessoas no Brasil e no mundo que estão explicando isso de alguma forma. Podem explicar de uma determinada maneira, ou as pessoas podem até não concordar, mas elas começam a ter conhecimento que tem pessoas que estão tentando explicar. E não é uma explicação superficial, é uma explicação que tem um embasamento, que tem um conjunto de autores importantes por trás, que tem uma forma de passar de uma maneira agradável. E isso as pessoas levam um susto. É como se fosse assim, surge um instrumento, sei lá, imagina que o cara faz uma mistura de violino com bateria. E aí, um belo dia ela vai num concerto e tem um cara tocando maravilhosamente um violino bateria. Ela não sabia que tinha esse cara e ela não sabia que tinha um instrumento. Então ela leva um susto. Pô, mas como é que esse cara já está tocando tanto um troço e eu nem sabia que existia violino bateria? Essa é uma característica desse novo tempo, porque você consegue um amadurecimento em função de um conjunto de relações com o público que você vai desenvolvendo, que antigamente não era possível. Um autor de 10 anos atrás, ele só tinha condição de ter público se ele passasse por uma gravadora, se ele passasse por uma editora, se ele passasse por uma televisão, se ele passasse por um programa de rádio. E aí ele ia começar a ganhar escala e ele começar a ganhar uma maturidade de público. Hoje eu tenho uma maturidade de público como se eu tivesse participado de dezenas de programas de televisão, como se eu tivesse participado de dezenas de programas de rádio, como se eu tivesse tivesse publicado em dezenas de editoras. E eu não fiz nada disso, quer dizer, fiz alguma coisa disso. E a pessoa leva um susto, porque chegou no nível de maturidade que a pessoa percebe que tem uma maturidade ali que ela não conhecia. E ela leva um susto. Esse é o susto. Não é de que eu estou dizendo que o mundo está mudando. Todo mundo está vendo. Mas as pessoas não estão conseguindo entender. As pessoas estão procurando pessoas que estão explicando bem. Essa é uma coisa que está acontecendo, de fato. Bom, mas vamos fechar. Até porque quando se tem todo esse pensamento em volta, eu acho que também pode ser o que assusta, quer dizer, que talvez seja maior do que se imagina, porque a gente está acostumado, por exemplo, meu pai falava assim, não, acontece sempre isso, sabe? Quando surgiu a televisão, disseram que ia acabar o cinema, as coisas mudam mesmo, evoluem, a gente tem a tecnologia incrível, a ciência incrível, então fica dentro desse espectro de uma certa evolução normal da humanidade, né?
E eu acho que quando você, a sua fala traz algo além disso, né? Ou seja, é uma revolução civilizacional, né? Que eu acho que é que tal e enquanto tal ela tem os seus filósofos, suas teorias, suas metodologias e tudo que vem a fim, que você é pioneiro nisso. Então eu acho que tem essa, não sei se nem se as pessoas todas caem a ficha, mas eu acho que tem essa coisa, o susto também é que quando a pessoa cai a ficha em alguns de que isso é uma coisa maior do que uma simples evolução tecnológica ou mais um gadget, mais uma evolução da humanidade. Você entende o que eu falo? Entendo. Bom, então olha só, galera. Queria que vocês fechassem da seguinte maneira. Eugênio, resumindo aí, o que ficou de mais importante para você? Olha, de hoje, eu sempre fico com aquela sensação de que a gente tinha mais coisa para falar, mais bolinhas e mais garrafa para vender. Mas essa ideia de que cada vez mais empresas e instituições vão precisar de um intérprete ou de intérpretes de áreas diversas para perceberem como é que eles vão poder lidar com essa crescente digitalização das coisas, da informação e da gestão, que são duas coisas que me interessam muito do ponto de vista organizacional da comunicação, que é você poder aprender, né? Você poder registrar, você poder quantificar e você poder usar esse dado para gerar ou gestão, ou preço, ou papo, ou comunicação. Isso é o que fica para mim de mais importante, inclusive, para a gente poder voltar a esse olhar, voltar a falar nisso. Nós não chegamos a falar sobre as abelhas, os cardumes, que você falou que está fotografando insetos, e essa história de fotografar insetos é uma viagem muito interessante, porque é a maior espécie viva, fora peixes, fora aves e fora mamíferos. Os insetos, eles são numericamente muito mais numerosos que todos nós juntos, muito mais diversos e são muito interessantes. Mais de 2 perninhas e menos de 30 centímetros já me dá um certo nervoso. Eu acho que talvez a Dora também sinta isso, não, Dora? Dora, o que ficou de mais importante para você? Pô, é sempre um refresco te ouvir e eu primeiro te agradeço por você mastigar e matutar isso tudo. E você sabe que eu bebo dessa fonte há muitos anos e gosto e entendo já o mundo e caminho pelo mundo já com essa perspectiva e tal. Agora, eu vou reler McLuhan com outros olhos, né? Porque enfim, quando eu fiz mestrado e tal, eu usei um trabalho, enfim, eu usei muito McLuhan dentro da minha tese lá. E aí eu acho que está na hora de eu reolhar ele. Eu sempre gostei muito dele. Tinha um artista plástico na época que usava muito das teorias dele, que era o Nando Jumpaí, que fazia umas instalações baseadas nas teorias dele. Enfim, vou revisitar esses livros alfarrábios, porque eu acho que vou aprender muito. E estou aguardando aqui teu livro também. O McLuhan... Essa releitura do McLuhan. Legal. Eu só vou falar para você o seguinte. O McLuhan, eu diria para você o seguinte. Ele é tipo aquele cara que é o seguinte.
ele é um cara de difícil leitura. Ele era muito maluco. Então, assim, é difícil ler o McLuhan, porque ele não tem um parágrafo igual que continua o outro. Ele vai pulando e vai viajando e vai caminhando. Então não é uma leitura fácil. Não é aquele... E eu acho que o Pierre Lévy, nesse livro Cybercultura, ele faz a tradução do McLuhan de uma maneira muito elegante. Sei. Então, se você quiser dar uma revisitada, óbvio que... Porque, de repente, você vai ler o McLuhan, a sensação que você tem, assim, se você não tiver muita concentração, dali a 10 minutos você já está pensando em outra coisa, entendeu? É muito difícil. Porque eles são blocados, né? Não, é uma produção, assim, é um tipo de pensamento, assim, eu vou jogando as coisas no livro sem me preocupar sem me preocupar com quem está lendo. É jogando ideias para fora. Pelo menos boa parte dos livros, pode ser que não. Agora, é isso, eu acho que o Pierre Lévy ele consegue fazer assim, uma espécie assim, de projetar o McLuhan na parede de uma forma muito interessante. Ele faz uma releitura do McLuhan sem dizer que está fazendo a releitura, e ele consegue então ser a síntese de toda a escola canadense de comunicação de uma maneira muito fácil. Esse é o grande mérito do Pierre Lévy. Ele é muito claro no que ele escreve, sabe? Ele realmente consegue se comunicar. E aí então ele facilita muito o trabalho. Mas é só uma sugestão. Bom, gente, obrigado aí pelo negócio. E amanhã eu mando para vocês, vou botar aqui como tarefa. Obrigada. Para botar o livro para vocês lerem. Depois eu quero que vocês comentem. Hein? Tá bom. Tá, um beijo e um abraço. Beijo, tchau. Agradeço. Valeu. Boa noite. Beijo, tchau. Boa noite, doutora.